mais um Etefato no ar. Fotografia, história, artes visuais, como sempre, o programa está recheado de coisas boas. Nesta edição, você vai fazer uma viagem no tempo. Vamos ver imagens lindas de Cuba. Enio Godoy, que é juiz de direito e fotógrafo, visitou a ilha e nos presenteia com imagens incríveis desse lugar encantador. E ainda neste clima de resgate histórico, você vai conhecer o documentário Sobre os Trilhos da História. Produzido por alunos de produção audiovisual, ele narra trechos da ferrovia em Bauru, desde o seu enorme progresso, passando pelas décadas de abandono e mostrando a atual ocupação desse importante espaço por agentes culturais. E no Mapeando, a gente continua garimpando artistas visuais e conhecendo as produções que vêm sendo realizadas no interior de São Paulo. E é a vez de conhecer o trabalho de Regilene Sarzi. A gente começa o programa com um bate-papo com o juiz de direito e fotógrafo Enio Godoy. Com um olhar apurado, ele faz imagens incríveis por onde passa e uma de suas recentes viagens foi até Cuba, um país que neste momento passa por um processo de abertura econômica, mas ainda mantém aquela atmosfera charmosa que nos remete a uma viagem no tempo. Vamos conhecer o trabalho dele e essas imagens maravilhosas. Enio, você é juiz e tem também aí uma paixão pela fotografia, né? O que te levou para essa área? Aliás, o que chegou primeiro? O amor pela profissão, como juiz, ou a fotografia? A fotografia chegou antes, bem antes. Na verdade, eu comecei a brincar com fotografia em 76, com uma Olympus Trip 35, brincava, fazia alguma coisa. E na mesma época eu comecei a trabalhar em cartório, em 76. E aí fui trocando de câmera, evoluindo, mas sempre no analógico. Houve algumas paradas no meio do caminho e depois eu prestei concurso, entrei na carreira, parei por um bom tempo com a fotografia e depois acabei voltando e ficando com a foto. O que mais te chama a atenção, que você gosta de fotografar? Olha, eu não gosto de fazer foto por encomenda. Eu fotografo aquilo que eu acho que é bonito, que tem assim algum chamativo, alguma apelação para te trazer imagens bacanas para você ver que te façam bem. Não gosto de imagens carregadas, não gosto de imagens dramáticas. Eu gosto de coisas que tragam a felicidade. Ultimamente eu tenho feito bastante fotos relacionadas a movimento. Então são sensações de movimento, muitas fotos feitas com celular, uso equipamento reflex, câmeras sem espelho. Mas eu tenho feito bastante coisa com o celular. E o celular, hoje, ele é praticamente uma câmera reflex que você tem na mão. E você agora está fazendo aí uma exposição muito bacana sobre Cuba, né? Queria que você contasse pra gente como é estar em Cuba nesse período, né, de abertura econômica, né, essa transição que eles estão passando por lá, e poder registrar, né, como é que foi estar em Cuba? Cuba foi algo assim que surgiu como uma necessidade de conhecer antes que haja uma alteração muito grande. Cuba é um lugar parado no tempo. Você volta para os anos 50, 60 e ali você vive aquela época. Os carros que você vê circulando por Cuba são, na sua grande maioria, carros dos anos 50, 60. Você vê pessoas caracterizadas, eles têm lá um carinho muito grande pelo brasileiro. Havia muitos europeus, alguns americanos, mas o carinho com o brasileiro é diferente. O trato que eles dão para o brasileiro é muito diferente. A ida a Cuba também serviu para valorizar muito mais aquilo que a gente tem aqui. Por exemplo, você vai para lá, a gente às vezes reclama aqui que a nossa internet é lenta, né? Eles estão começando a ter internet lá agora. Sinal de internet é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar. Às vezes eles gravam as coisas para chegar naquele ponto e passar a mensagem. Mas a gente não tem nenhuma facilidade lá em termos de sinal de internet. Comida em Cuba, alimentação, eles têm enormes restrições. Nós aqui estamos acostumados a ir a um supermercado. Primeiro, lá você não encontra um supermercado como a gente tem aqui. Não existe, existem as bodegas. Então tem lá um mercadinho, uma mercearia, você não tem a possibilidade, por exemplo, de comprar 5 quilos de açúcar ou um pacotinho de 2 quilos. Você compra gramas de açúcar. É vendido a granel e tem limitação de possibilidade de compra. É um outro mundo, é um outro lugar.
Em relação aos registros fotográficos lá em Cuba, como é que eles foram feitos? Foi muito tranquilo, não houve nenhuma restrição, assim, às vezes encontrava lá um soldado, um outro por perto, mas não havia restrição nenhuma para poder fotografar, isso foi feito de forma bastante livre, andando pelas ruas. Eu usei câmeras reflex, uma Nikon, usei uma Leica sem espelho, que é uma câmera mais compacta, mais fácil de trabalhar, e usei muito celular. Tem alguma coisa que você destacaria, assim, que mais te marcou nessa viagem para Cuba? Acho que, apesar do povo cubano ser um povo sofrido, ter uma série de restrições, eles têm uma alegria, assim, alguma coisa cativante neles. Isso acho que foi o que mais marcou. Você adora fotografia, né? Independente de qual seja o equipamento, a plataforma, mas que você tem uma paixão pela fotografia analógica, né? Você pensa em fazer esse resgate? Eu comecei com o analógico, tive uma certa resistência para mudar para o digital, mas eu estou me equipando novamente para o analógico. Eu tenho algumas câmeras analógicas, Rolleiflex, 6x6, Pentax, então tem lá algumas, uma Leica antiga e tal. Eu estou adquirindo equipamento para fazer o laboratório PB de novo. Vou voltar a fazer algumas fotos em filme. Com essa sua experiência como fotógrafo, como é para você ver suas fotos reveladas, ver pessoas chegando, tendo esse seu olhar? Como que é ver isso? A fotografia é uma coisa mágica, né? Quando você entra num laboratório e vê a transformação do papel em branco numa imagem, é um negócio assim mágico, muito bacana. O olhar fotográfico, ele é treinado com a vivência. Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente leu, que a gente experimentou na vida, é isso que faz com que você veja algumas imagens de uma forma diferente. Às vezes a mesma imagem que eu estou vendo não é a mesma imagem que você vê. Às vezes a gente pega um detalhe, alguma coisinha assim, pinça algo no cotidiano que se transforma de uma forma bonita. E a ideia é essa, passar a beleza para as pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco o assunto é o curta-metragem sobre os trilhos da história. No Brasil a gente tem uma cultura linda, mas a parte histórica é muito desvalorizada, sim. né? Parece que ali, se precisar passar um trator em cima, vai ser passado, sabe? Chegar. Olá. Oi, né? Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Oi. Tudo jóia? Oi, né? Tudo bem? Tudo bem, fiquem à vontade. Obrigada. Legal ter vocês aqui, obrigada, viu, por terem aceitado o convite. Bom, as ferrovias, elas representam, acho que, um marco na história do país todo, né? E acho que particularmente aqui em Bauru, a cidade se desenvolveu muito, né, a partir da chegada da ferrovia, porque era o maior entroncamento ferroviário, né, do estado de São Paulo. E vocês fizeram um documentário muito legal com essa temática, que é sobre os trilhos da história, né? Então, queria que vocês contassem qual a abordagem que vocês deram para esse filme, né? Qual que é o objetivo desse curta-metragem? Ele surgiu de um trabalho acadêmico, né? Era preciso fazer um documentário, mas o tema era livre. E o Leonardo e a Débora, eles já tinham essa ideia na cabeça de falar da ferrovia, mas a gente ainda não sabia o que falar, porque é um lugar que rende muita história, que aconteceu muita coisa. Então a gente foi afunilando e, na verdade, no final a gente queria chegar nessa ocupação cultural que está acontecendo lá agora, essa retomada do prédio, como espaço público, como espaço de atividades, mas antes a gente tinha que fazer uma introdução histórica, explicar o que foi aquele lugar, porque a gente não pegou aquela época. Fundada em 1906, a linha férrea da Noroeste do Brasil trouxe crescimento e progresso a Bauru, que havia sido fundada há apenas 10 anos. Quando a
primeira ferrovia chega na cidade em 1905, Bauru era uma vila de em torno de 600 habitantes. Então, uma vila de 600 habitantes numa região que era conhecida como Boca de Sertão, porque Bauru era o último lugar que ainda tinha uma certa civilização, digamos assim. Então, com essa construção da ferrovia, acaba tendo esse choque, né? Porque de uma vila de 600 habitantes eu passo para mais de 10 mil em coisa de um curtíssimo espaço de tempo. E o que é que despertou o interesse de vocês, então, para esse assunto, para a ferrovia, né? Vocês são daqui de Bauru mesmo? Somos. Eu sou filha de ex-ferroviário e neta de ex-ferroviário. Então, para mim, foi um pouco mais fácil para pensar um pouco mais, idealizar. E, inicialmente, a ideia que eu tinha dado para ele era de falar sobre cinema. Ele falou assim, mas cinema? Tipo, como assim? Vamos pensar em uma coisa mais assim, voltada para Bauru. Mas seria mais fácil trazer um pessoal que apoiasse o trabalho pelo tema, pelo peso que tem a ferrovia na cidade de Bauru. Bom, o filme de vocês, ele é um documentário, né, gente? Aí, quando se trata desse tipo de filme, a escolha dos personagens é o que vai determinar a história, né? Então, eu queria saber como é que foi esse processo de pesquisa, de conhecer e de encontrar os personagens para falar sobre esse assunto. Como é que foi? Pesquisa internet, primeira coisa, vamos saber de onde veio, por que veio. E aí, logo em seguida, a gente pensou, assim, a primeira coisa, ir no Museu Ferroviário. Porque ele tem um acervo muito grande, tem a museóloga e tem um rapaz lá que a gente entrevistou, ele chama Douglas, ele é maquinista lá e ele estuda história, é pesquisador da ferrovia, tanto daqui de Bauru quanto no país. E assim, foi o primeiro entrevistado. Ele deu uma base muito forte pra gente. E partindo dessa entrevista dele, a gente foi atrás de pessoas que viveram naquela época, né, que trabalhavam ali, pra gente ter mais, um pouco mais forte essa carga histórica. E depois, assim, as próximas gerações, né. Quando viu também que o negócio começou a deteriorar de uma vez, cada um tinha tempo, foi procurando os caminhos e foi embora. Aí eu saí em 1985. Foi 36 anos dentro da sessão. E assim foi, 20 anos. A construção do documentário, ela se baseia muito, né, nos depoimentos, né? Então, acho que é difícil ter um roteiro pronto, né? Conseguir prever o que vai ser o resultado final. Isso tudo depende muito dos entrevistados, né? E dos depoimentos. Então, eu queria que vocês nos contassem um pouco de como foi esse processo de roteirização, de edição. Deve dar um trabalhinho, né? O roteiro, particularmente, foi muito difícil, porque até então eu tinha feito o roteiro de curta. Então ele é mais fácil de você fazer, porque você cria toda a história na sua cabeça e você só passa para o papel. O documentário não, você vai, coloca os personagens, o que você quer de cada um mais ou menos. Só que da entrevista você não sabe o que vai vir. Então você baseia mais ou menos em perguntas e não tem muito o que esperar daquilo. Você espera a reação do entrevistado mesmo. Acredito que é na edição que você consegue costurar melhor essa ideia de roteiro mesmo, né? Tanto que acho que foi no primeiro dia que eu fui junto, né? Sim. Foi no primeiro dia da edição que eu fui junto, que a gente montou mais ou menos. Aí eu fiz mais ou menos um cronogramazinho, assim, de quanto tempo ia ter cada coisa. Tipo, em progresso vai ter tanto, a queda vai ter tanto e a cultura vai ter tanto. Aí eu mandei pra ele, ele falou, não, ficou perfeito, ficou legal, vamos usar. A gente transcreveu as entrevistas e meio que ordenamos, assim, umas frases-chave, assim, para determinar os tempos das coisas. Mas construiu na edição mesmo. Em 1995, a Noroeste extinguiu o transporte de passageiros e no ano seguinte, a Novoeste assumiu a ferrovia. Num ligeiro declive, todos os escritórios da companhia foram transferidos para outros lugares até 1999. O prédio, então, sem uso, rapidamente caiu em abandono. Agora, a ferrovia, assim, eu tenho a sensação de que ela está sempre ligada a uma memória afetiva mesmo, né? Uma relação saudosista, assim, né? Vocês sentiram essa afetividade nos depoimentos? Porque eu sinto que a ferrovia ela não tem um papel só econômico, né? Tinha um papel social muito forte também, né?
Eu acho que é nesse ponto que a ferrovia ela se torna um personagem mesmo no documentário. Não só um lugar, mas ela vira um personagem também. Porque as pessoas, elas trabalhavam lá há 40 anos. Isso que a gente não imagina, mas isso hoje. Entravam como aprendiz. Sim, e se aposentavam. E se aposentavam lá, e depois o filho entrava lá. Então ali era um lugar de convívio mesmo. Era uma família, né, pra falar a verdade. E a gente percebe pelas entrevistas que eles sentem uma saudade mesmo. Não só do trabalho, mas do ambiente, das pessoas. Dá tristeza pra gente, né? Até eu fico chateado quando vejo aqui do Xerimato, da dó, né? Lugar que a gente criou a família da gente, né? Trabalhei, mas criei minha família, né? Tudo com o trabalho de lá, né? Agora, se vê uma coisa abandonada, você fica chateado, né? Em 2001, o último trem de passageiros desembarca na estação. Estava então marcado o fim de uma era. Agora, sendo um projeto acadêmico, né, eu acho que vale perguntar para vocês, o que é que vocês levam de todo o processo, de toda a produção, enfim, o que é que trouxe de aprendizado esse trabalho? Nossa. Trabalho em equipe, ter calma, acho que ter calma é muito importante. A gente, no começo, não tinha esse feeling ainda. Se a gente vai gravar uma entrevista e o entrevistado não vai, o mundo parece que abre um buraco no chão, assim, acabou o trabalho. Mas não, você vê que existem outras pessoas no mundo que podem te dar aquela entrevista e, enfim, dá certo. Eu acho que ter essa calma é uma coisa que a nossa geração precisa aprender a ter mais, e a gente não tem. Como que vocês veem a ferrovia hoje? Mudou um pouco o olhar de vocês em relação a esse espaço? Uma coisa que eu enxergava muito, e até em alguns entrevistados, mas depois quando a gente fechou o documentário, deu para equilibrar essas duas coisas. Dá para ter um transporte ferroviário funcionando num país e dá para ter um lugar cultural no mesmo lugar. O secretário de Cultura fala no documentário que em São Paulo a gente tem a sede da Secretaria Estadual de Cultura no mesmo lugar que uma estação. Então uma coisa não inviabiliza a outra. No Brasil ia ser muito importante. Não sei, mas eu sinto que é uma luz já essa ocupação, ver isso, essa movimentação aqui em Bauru, né? Essa ocupação atual também, né? Porque eu não sei se é porque eu sou muito saudosista de, sei lá, desde que eu me conheço por gente, ou se é porque eu gosto muito de história, mas ver um lugar abandonado é triste. Dá uma tristeza, porque eu fico imaginando tudo que já aconteceu lá, todas as pessoas que já viveram lá. E é um lugar enorme, cheio de história, no centro da cidade, né? É um desperdício mesmo, né? E aí a gente vê em outras cidades, em outros países, que tem essa coisa histórica muito mais forte. No Brasil a gente tem uma cultura linda, mas a parte histórica é muito desvalorizada, Sim. né? Abandono, parece que ali, se precisar passar um trator em cima, vai ser passado, sabe? Talvez acho que a coisa mais importante é dar lugar para esses grupos, para essas pessoas que querem fazer alguma coisa lá. E as pessoas que a gente entrevistou, que a gente conversou, que já conseguiram uma sala lá, já estão desenvolvendo atividades, elas estão muito felizes, muito animadas, assim, esperançosas com o que está acontecendo lá. Então nós temos uma troca cultural muito grande aqui nesse espaço. O importante agora é que os próximos prefeitos e secretários se atentem a esse espaço. Aqui pode ser uma incubadora de grupo, de bandas, de grupos artísticos, enfim. Aqui pode ser uma grande incubadora da arte da cidade. Ou também pode ficar abandonado. Cabe ao compromisso do próximo prefeito, do próximo secretário, enfim, do cenário político de Bauru, a se comprometer a transformar esse espaço. Muito legal esse retrato que vocês fizeram desse espaço que foi e vai se tornar, acho, cada vez mais importante para a cidade. Sucesso aí nos próximos trabalhos, na formação e na carreira, enfim. Espero que vocês voltem com novos trabalhos. Obrigada, viu? A gente agradece, como agradece. Agora a gente continua mapeando as artes visuais pelo interior de São Paulo. Vamos conhecer o trabalho de mais uma artista, o processo de produção e as inspirações de Regilene Sarzi.
nome artístico é Regilene Sarzi. Eu sou formada aqui na Unesp em Educação Artística nos anos 90 e desde então trabalho como professora e também como artista plástica. O meu tema, né, de pesquisa, tanto nas artes quanto como professora, é o corpo. Os meus tios, na verdade, sempre envolviam os primos ao redor da mesa e iam desenhar. Desenhar essas histórias em quadrinhos, né? Copiar o que a gente estava vendo ao redor. Então, desde muito pequena eu tive contato com o desenho. Quando eu fui escolher, então, o que fazer, né? Eu tinha me aproximado um pouco do campo da história. E aí a história da arte foi o que me despertou interesse. Eu tinha um professor no colégio, né, no colegial, que buscava, e era um professor inclusive de história, ele buscava levar a gente à biblioteca, sempre com a intenção mesmo de despertar em nós o interesse pelas profissões. Antes do corpo, eu comecei a trabalhar com mandalas, aquelas formas circulares, uns desenhos, associando a forma circular, a composição de certas imagens pelo lápis, pela aquarela, depois fui para a pintura. Mas quando eu cheguei no tema do corpo mesmo, que foi um dos temas que eu mais me identifiquei, foi pela aquarela. E, sobretudo, depois pelo lápis, na verdade é um lápis de cor, ele não é um grafite, é um lápis de cor que eu utilizo como se fosse um grafite. Hoje eu tenho trabalhado principalmente com videoarte e a fotografia, mas a fotografia no campo digital, não a fotografia como composição, colagem, montagem, uma fotografia mais do contemporâneo mesmo. Futebol, por exemplo, surgiu como tema para estudo e desenvolvimento do meu trabalho artístico em homenagem aos 500 anos do Brasil. Na época, os artistas de Botucatu estavam se movimentando para participar de uma grande exposição que a Secretaria de Cultura ia realizar. E aí, então, o tema que a gente tinha em comum era essa homenagem aos 500 anos do Brasil. E aí, para mim, veio muito forte essa questão do esporte, né, do futebol. E o corpo, que já era uma questão que eu estudava desde a graduação, então associei uma coisa com a outra e veio vamos dizer assim, a inspiração. Tem momentos que não, tem momentos que vem mesmo alguma ideia que você não está nem pensando, e aí eu registro, normalmente eu anoto e depois disso, então, vem as diferentes possibilidades de um trabalho plástico, né? Tem um mercado, né, que a gente fala o mercado de arte das galerias e tal, mas tem uma outra atuação profissional que é possível nas instituições, né? Então, em centros culturais. Então, a gente tem visto serviços educativos ampliando a sua demanda. Então, como pesquisadora na universidade, eu tenho buscado, inclusive porque eu atuo tanto na licenciatura quanto no bacharelado, buscado apontar caminhos possíveis para os futuros profissionais mesmo. Para mim, arte é comunicação, no sentido mais essencial, mais puro. É uma forma de expressão. Mais um Artefato chega ao fim. Passou rápido, né, gente? Mas essa conversa boa continua em nossa página no Facebook. Passa lá para visitar a gente. O endereço é facebook.com/programa Artefato. Semana que vem eu tô de volta com outros assuntos, novos projetos e artistas e conto novamente, é claro, com a sua companhia. Não vai me deixar aqui sozinha, hein? Então até mais. Tchau, tchau.